amados? Quando eu vejo na atualidade as pessoas com a sua garrafinha de água, tomando água, eu lembro que, alguns anos atrás, talvez assim, vou colocar um tempo bem de 10 anos, ninguém usava garrafinha de água. Ninguém desfalecia pela rua por falta de água. Mas água é bom, não estou falando para não tomarem água não, tá? Água é ótimo. Estou falando que só para como as coisas elas vão mudando. E a gente vai, na verdade, se adequando às mudanças que vão acontecendo. Para que você não seja alguém fora, à margem da atualidade do mundo, você vai adequando-se ao que está acontecendo. Hoje eu quero falar sobre proezas. Proezas. A palavra de Deus no Salmo de número 60, no 12, a tradução que eu tenho diz assim: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Algumas traduções dizem: em Deus faremos coisas extraordinárias, porque Ele destruirá os nossos inimigos. Proeza, o que é proeza? Eu fui olhar no dicionário e proeza é uma ação fora do comum. É um ato extraordinário, uma façanha. Exige esforço extremado. Vamos exemplificar isso. Se hoje, em um avião, você passa 12 horas para cruzar o Atlântico, é comum. Ninguém vê nada demais nisso. Mas se você voltar uns 500 anos atrás e lembrar que as pessoas, os descobridores, os navegantes, eles passavam 30 dias para fazer o mesmo percurso, para cruzar o Atlântico. E isso era considerado uma façanha, uma proeza. Um outro exemplo. Se o Flamengo ou um dos outros times bons da Copa do Brasil ganhar a Copa do Brasil, não tem nada demais, não é proeza. Agora, se o Amazonas Futebol Clube ganhar a Copa do Brasil, é uma proeza. É uma façanha, é um ato de fato extraordinário. Então, proeza também vai depender da época em que nós vivemos. Para que seja considerado um ato extraordinário, vai depender também da época. Tem coisas que foram feitas no passado, que foram considerados um grande feito, e que hoje são normais, são naturais. A gente vê acontecer e faz até mesmo com muita naturalidade. Então, quando nós olhamos para isso, e vemos que o texto coloca alguém que não é apenas um coadjuvante nessa história. O versículo diz: em Deus. Em Deus. Com Ele, estando nele, alicerçado nele, é que as proezas vão acontecer. Não é um ato feito sem ajuda. É um ato feito com ajuda. É algo que depende tão somente de estar ligado, alicerçado junto a Ele, para que de fato a proeza aconteça. Sem Ele seria impossível alguns feitos acontecerem, principalmente os que vemos na Bíblia. O que nos anima a prosseguir. Se alguém disser que a vida cristã é fácil, ele merece um troféu de super-homem. Porque, amados, não é fácil. Estar em Deus 24 horas por dia, viver em Deus todos os dias, como alicerce, tomando todas as suas decisões nele, levando todos os seus pensamentos cativos a ele. Não é fácil. Eu creio que a maioria de nós aqui concorda. Tem alguns que, graças a Deus, conseguem. Mas a maioria
encontra dificuldade nesse aspecto de estar em Deus em todo momento. Davi, e eu já falei aqui que a vida de Davi é uma vida que daria para a gente passar o ano todinho pregando sobre Davi. E a gente ainda faltaria mensagens para falar sobre tudo aquilo que Deus fez através da vida de Davi. E Davi, ele tinha um exército. O exército de Israel pertencia a ele. Mas antes disso, quando ele estava fugindo de Saul, ele foi esconder-se em uma caverna. E juntou-se a ele, nessa época, centenas de pessoas que estavam à margem da sociedade, eram endividados, eram bandidos, eram pessoas de má fama, que não podiam estar na cidade. Então eles estavam fora também, estavam foragidos. E essas pessoas viram em Davi um líder e passaram a segui-lo. E desse grupo que Davi tinha, passou a ser chamado um grupo dele de elite. Ele tinha o seu exército, mas ele tinha um grupo que era chamado de os 30 valentes de Davi. Quando a Bíblia vai relatar, mencionar o nome de cada um deles, você vai encontrar então 37. Esse dia não eram só 30, mas na contagem deles é 37, mas eles ficam conhecidos como os 30 valentes de Davi. E dentre esses 30, além deles, haviam 3 homens. 3 homens que eram considerados os top do top de todos. Eram chamados de os 3. Eles estavam acima dos 30, eles estavam acima de todo o exército e eles tinham um nome. O nome do primeiro deles, que era considerado o maioral de todos, era Josebe Bassebete. Esse camarada é contado sobre ele que com uma lança, ele matou 800 homens em uma batalha. Daí você diz, o cara fez uma façanha. O cara fez uma proeza mesmo. O segundo era Eleazar. Eleazar, ele em uma peleja contra os filisteus, ele passou tanto tempo lutando, que a Bíblia diz que a espada ficou presa à mão dele. Alguns dizem que foi uma cãibra que deu e ele não conseguia soltar a espada. Mas a história é essa, a espada ficou presa à sua mão. O terceiro deles é Samar. Samar, em uma guerra também contra um agrupamento filisteu, ele lutou sozinho contra eles. Ele lutou só contra um agrupamento filisteu e matou todos eles. Quando os outros chegaram, foi apenas para dividir os despojos, porque ele havia matado todos. Então, de fato, os caras são bons. Não dava para ser considerado de fato assim. Mas eu quero falar hoje sobre um quarto homem. Não quero falar sobre Davi, nem sobre os 3, nem sobre os 30, mas alguém que estava acima dos 30 também. O nome dele é Benaia. Benaia. O texto está em 2 Samuel 23, do 20 ao 23, e pela tradução que eu tenho, diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado, que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Essa palavra é muito importante, amados. Para fazer parte de um grupo de elite, não era necessário apenas coragem, não era necessário apenas ser forte. Esses homens eram leais, lealdade. Eles estavam com Davi para tudo. Era o grupo com quem Davi contava. O exército poderia falhar, mas esse grupo estaria com Davi. E é dito de Benaia que ele era um homem corajoso e leal. Aí vem os seus feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com a sua própria arma. Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3.
principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30. Contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. A guarda pessoal era ainda um grupo menor do que os 30, que acompanhava Davi aonde quer que ele fosse. A Bíblia não menciona quantos eram esses homens, mas Davi colocou Benaia como o líder desse grupo que lhe guardava, que lhe protegia, o grupo que andava com ele, que estava pronto a morrer por ele, caso fosse necessário. Então Benaia, além das honrarias que teve, ele passou a ser o protetor pessoal de Davi. O que tornou esse homem alguém tão diferenciado? Porque Benaia era um homem assim, corajoso, leal, um camarada muito especial, até mesmo aos olhos do rei. Nós queremos analisar 3 motivos que fizeram de Benaia um homem diferenciado. E o primeiro deles ele tinha uma perspectiva de fé. Já falamos sobre perspectiva em outras mensagens, e só para lembrar, uma perspectiva é uma visão geral de tudo aquilo que está acontecendo. Os críticos de quadros, quando eles têm um quadro muito grande para analisar, eles se afastam o máximo possível para que possam ver o quadro na sua totalidade. Se eles ficarem muito próximos, eles irão ter que focar em algo e perderão a amplitude ou todos os detalhes do quadro. Isso dá a ele uma perspectiva geral. Muitas vezes os nossos problemas também são assim. Nós estamos olhando ou focalizando apenas em um ponto. Esquecemos o todo. Esquecemos do geral, e por isso a nossa perspectiva muitas vezes é falha, ela é nula, e muitas vezes nos preocupa porque estamos focalizando apenas em um ponto, e isso chamamos de problema. A Bíblia fala sobre Benaia, que ele matou 2 grandes guerreiros de Moabe. Eu fui me aprofundar um pouco nisso, e esses homens eles não eram apenas grandes guerreiros, eles eram gigantes. Esses homens eram grandões, muito grandes, eles eram considerados gigantes. E quando a Bíblia fala de um gigante, a Bíblia coloca um gigante na sua totalidade como um problema. Havia um gigante, havia um problema. Mas quando a Bíblia fala de 2 gigantes, a Bíblia está falando de um problema muito grande. E Benaia olhou para esse problemão que estava à sua frente e encarou. Ele não temeu, ele não retrocedeu, ele não teve medo dos gigantes que estavam à sua frente. É preciso entender uma coisa, amados. Esses homens, embora eles fossem, até por alguns, e alguns deles de fato eram bandidos, esses homens temiam ao Deus de Israel porque viam o que Deus fazia na vida de Davi. E Deus os usou em muitas ocasiões para salvar o povo de Israel. Deus os usava, e eles sabiam que Deus os usava. Então, quando Benaia olha esses gigantes, ele vê apenas 2 homens que ele poderia derrotar. Um problema que para ele não era grande. O que para muitos era dificuldade, para Benaia se tornou uma oportunidade. Ele viu ali uma possibilidade de crescer. Ele viu ali uma possibilidade de, derrotando esses homens, ele alcançar aquilo que de fato ele alcançou. Ele foi reconhecido. Nós só estamos lendo sobre a vida dele porque ele teve essa perspectiva de fé. Ele sabia que ele poderia derrotar, porque ele tinha Deus com ele. Ele tinha Deus na sua vida, e a Bíblia diz que com Deus é possível fazer proeza. E por isso Benaia fez esse grande feito de matar esses 2 gigantes. O que diferencia
uma dificuldade de uma oportunidade é a forma como você está vendo a situação. O que muitos veem como uma dificuldade, você pode olhar e ver ali uma oportunidade. Deixa eu exemplificar isso através de uma história bem conhecida, talvez de muitos. O dono de uma grande loja de sapatos enviou um vendedor para a Índia, para abrir um comércio lá. E quando o camarada chegou lá e ele olhou, ele disse, sem chance, esqueça comércio aqui. Aqui o pessoal só usa sandália. Então, esqueceu. Ele voltou. O patrão dele, que era um homem experiente e também inconformado, mandou um outro vendedor. Disse, vá você lá e veja como é a situação, se podemos ou não vender sapatos lá. E o camarada foi. E quando ele chegou lá, a resposta que ele deu ao chefe foi, chefe, nós vamos arrebentar aqui. Aqui o pessoal só tem chinela. Se nós trouxermos sapato para cá, a gente vai vender de rodo. Vai vender de muito. Uma questão de perspectiva. O que um viu de dificuldade, o outro viu de oportunidade. E assim Benaia também fez na mesma situação. Ele viu uma oportunidade de vencer aqueles dois homens e crescer no conhecimento e também no meio do seu pequeno exército, do qual ele fazia parte. A gente encontra isso na vida do exército de Saul. Quando Saul estava em guerra contra os filisteus, estava ali Golias desafiando o exército. Manda um homem, mande o seu melhor para lutar comigo. Não é necessário que todos nós lutemos. E o que vencer será escravo do que venceu. O que venceu será o senhor do que perdeu. E o exército de Saul, juntamente com ele, todos viram ali um grande problema. Porque Golias era gigante. Chega lá um pequeno homem, Davi, e quando ele soube do que o rei estava oferecendo para quem derrotasse Golias, ele não viu dificuldade. Ele viu uma oportunidade de crescimento. Ele viu uma oportunidade de deslanchar, de vencer. Ele disse, é só um gigante, é um incircunciso, está ofendendo o Deus dos deuses, ele está morto, ele vai se acabar na minha mão. Então, é uma questão de perspectiva. Muitas vezes nós estamos olhando os nossos problemas e não confiamos no Deus que nós temos. E achamos que vamos vencer com a força do nosso próprio braço. E Deus não nos deu essa capacidade, na maioria das vezes, porque Ele diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Se nós nos entregamos a Ele, Ele quer que a partir desse momento, tudo aquilo que ocorra em nossas vidas, vá para a conta dEle como glória e honra. Era isso que Davi estava vendo, foi isso que Benaia viu, uma oportunidade. O que hoje te espanta e te faz tremer, tenha certeza, não é o teu fim. Sim, uma oportunidade de manifestar o poder de Deus em tua vida. Uma oportunidade que outros vão ver e dizer, rapaz, ele conseguiu. Ele conseguiu. Dá para ser feito. Dá para fazer. Porque ele fez. E nós sabemos que quem faz é o nosso Deus. A questão é, qual é a perspectiva que você está usando quando você enfrenta as tuas dificuldades? Qual? Como você tem olhado para as tuas dificuldades? Com uma perspectiva de fé? De que não, Deus é comigo, eu vou conseguir. Deus é comigo, eu vou vencer. Deus está do meu lado. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A Bíblia diz que a fé remove montanhas. Se você usar uma perspectiva de fé, as montanhas serão removidas da sua vida. Mas não se engane. Se você for para algo e olhar com uma perspectiva de medo, de dúvida, as montanhas serão
acrescidas, elas se tornarão maiores, elas se tornarão de fato intransponíveis. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, Deus nos chamou, tanto a você quanto a mim, para nos levar de glória em glória e de vitória em vitória. Deus quer que a glória seja dele. Se ela vai vir através de ele usar as nossas vidas, ele vai fazer. Ele não tem problema nenhum em nos usar. Ele não tem problema nenhum em fazer algo extraordinário através de você, através de mim. Ele nos chamou para isso, para compormos o seu exército, para realizarmos, fazermos a sua vontade aqui. Se hoje há dificuldades a serem vencidas, não esqueça, elas serão. Com Deus faremos proezas. Se você está com Deus, as dificuldades de ontem não precisam ser vivenciadas o tempo todo. Você pode ter vitórias hoje com esse Deus. Pode permanecer em vitória com Ele. Mas não esqueça, tenha uma perspectiva de fé. Assim como Benaia nos ensina. A segunda atitude que Benaia teve foi uma atitude de vencedor. Você já viu pessoas que você olha para ele e diz, esse cara é top. Esse cara é bom. Às vezes ele se destaca em um esporte, às vezes se destaca em um talento que ele tenha, mas você olha para ele e diz, esse cara aí esse é bom. Pois é. Benaia tinha uma atitude de vencedor. Ele era reconhecido pelos seus parceiros como um vencedor. A Bíblia fala que ele matou um leão. A gente pergunta da pessoa hoje, como é que você está? Estou matando um leão por dia. Conversa, ele vê um leão, ele sai correndo. Com medo. A Bíblia diz que Benaia estava perseguindo um leão. E o texto diz que era tempo de muita neve. Amados, eu creio que a maioria, assim como eu, não teve a oportunidade ainda de andar na neve. Mas eu vejo nos filmes, quando tem muita neve, que o cara pisa aqui, afunda até a coxa e vai lá. Era mais ou menos assim que estava. Por isso que a Bíblia diz que tinha muita neve. E nessa muita neve, a Bíblia não esclarece por que cargas d'água Benaia estava perseguindo um leão. Mas ele estava atrás desse leão. E o leão estava fugindo dele. O leão foi refugiar-se numa caverna. Esse cara era meio doido. A melhor coisa para explicar um camarada desse, que tem uma atitude dessa de vencedor, é que ele não era um cara normal. Mas ele não retrocedia. Ele não arregava. Eu fiquei com curiosidade, eu procurei saber o que foi que esse leão fez, mas ninguém sabe. A Bíblia não diz e ninguém ousou dizer, não, ele talvez comeu algum gado. Não, a Bíblia não diz, só diz que Benaia estava atrás desse leão. Numa época difícil, numa época de neve, época boa de estar em casa. Ele estava perseguindo um leão. E o leão entrou numa caverna e ele foi para a caverna. Ele foi para a caverna para matar o leão, e matou. Ele matou o leão na caverna. Amados, você já viu um animal acuado? Mesmo que seja um cachorro, um gato, acuado, como ele fica? É terrível, ele vai querer escapar. Ele vai querer usar tudo que ele tenha de força, de capacidade para escapar. Com certeza esse leão também estava nessa situação. Ele estava acuado, porque ele foi se refugiar numa caverna e Benaia foi atrás dele. Eu vou matar esse leão. Se você tiver uma atitude de vencedor, eu quero te dizer uma coisa. Os vencedores, eles não são perseguidos. Os vencedores perseguem. Nós podemos inverter a situação de muitas vezes estarmos constantemente, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido. Não, inverta isso.
Tenha uma atitude de vencedor. E você é quem vai perseguir. Inverta a situação. Mas, pastor, como? Com Deus. Com Deus faremos proezas. Deus nunca vai permitir que dificuldades venham sobre as nossas vidas para nos destruir. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos de paz, de bem, e para dar o fim que nós desejamos. E talvez você diga, então, por que a minha vida está tudo contra mim? Parece que todos estão contra mim, está tudo contrário ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu sou. Quando eu era mais novo, e graças a Deus ainda sou, tem um aeroporto, pastor Josafá trabalha lá. Eu não sei se ainda existe, mas tinha tipo um coador de café meio gigante, que é chamado biruta. A biruta, ela funciona para você saber qual é a direção do vento. Hoje, certamente, existem equipamentos e a biruta provavelmente não é mais utilizada. Ainda, pastor? Ainda tem a biruta lá? Pois é, a biruta, ela serve para dar o direcionamento do vento. E você sabe qual é o melhor direcionamento do avião? É quando o vento está contrário. Se o vento está contrário, o avião consegue decolar com maior facilidade. Ou seja, queridos, Deus, quando permite que a nossa vida esteja repleta de coisas contrárias, de vento contrário, é porque Deus quer que nós, de fato, decolemos. É a nossa oportunidade de alçar voos mais altos. É a nossa oportunidade de estarmos por cima e não por baixo. Use aquilo que é contrário para sobrevoar, para estar por cima. Os aviões não decolam sem terem ventos contrários. Eles precisam disso. E nós também precisamos, muitas vezes, de muita coisa contrária a nós, para que nós possamos, de fato, decolar. Tenha uma atitude de vencedor. E veja os seus inimigos fugirem de você. Aqui não mexe com o cara, não. Aquele ali, nem brinca com ele. Aquele cara ali não é de brincadeira, não. Te afasta, sai dessa, não te mete. O cara não é de brincadeira, não. Já viram alguém assim? Alguém falar de uma outra pessoa assim? Dizer para você não mexer com o Emerson, que ele é valente? É mentira, não é nada disso, tá? O Emerson é igual eu, tá? Então, mas tem essas pessoas. Benaia era esse cara. Ele tinha uma atitude de vencedor. E quando a pessoa tem essa atitude de vencedor, os inimigos fogem dele. Os inimigos fogem dele. A maioria dos nossos problemas, queridos, nem são problemas de fato, e sim uma falta de atitude nossa. Surge alguma coisa e nós nos amedrontamos. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Falta de atitude. Tenha uma atitude de vencedor, vá para cima. É um problema? Vá para resolver. É uma dificuldade? Vá para torná-la mais fácil. É alguém te perseguindo? Vá lá e acabe com a história. Isso é uma atitude de vencedor. Parece difícil? Estou vendo a Leni ali rindo. Meu Deus, será que é tão fácil assim? É. É a nossa atitude que vai mostrar para os outros quem nós somos. Se eles verem você acuado, se eles verem você retrocedendo, eles vão continuar indo para cima. Então, estufe o peito, barriga para dentro e vá para cima, vá para a pista. Vá para a luta, sem medo. Mas, pastor, e se eu perder? Quem está com Deus não perde, porque com Deus nós faremos proezas. É possível e isso acontece de fato. O diabo, ele ruge como leão, a Bíblia diz. O diabo, nosso adversário,
está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele ruge como leão, ele tem dente de leão, ele tem patas de leão, mas é fake. É como leão. É como, ele não é. O leão verdadeiro está dentro de nós, é o leão da tribo de Judá. Então nós não podemos temer esse leãozinho. Ele ruge como leão. Isso só me lembra de Atos 2. Vou já fazer uma confusão aqui com a Bíblia. Atos capítulo 2 diz que foram vistas línguas como que de fogo, descendo e pousando sobre cada um deles. Queridos, nessa época as pessoas já conheciam fogo. Se fosse de fato fogo, estaria escrito, e viu línguas de fogo. Tem algumas traduções que já trazem, esqueceram como que, já traz só línguas de fogo. A Bíblia diz que era parecido, era como que, não diz que era fogo. Querido, fogo é para exterminar. Se alguém vai querer, vem para o batismo de fogo, eu digo, tô fora, tô longe. A maioria dos coros que a gente canta aqui, que fala sobre fogo, eu me calo na hora do fogo. Eu não quero, queridos. Fogo é destruição, fogo é extermínio. O fogo vem para exterminar. Não, passa aqui no corredor de fogo. A única coisa que liberta de pecados é o sangue de Cristo. Não é fogo. Já fiz a confusão, vou voltar para o texto, tá? As maiores oportunidades surgem em épocas de grandes dificuldades. As maiores oportunidades surgem em épocas de grande dificuldade. Benaia estava ali, havia muita neve, ele viu o leão, eu não sei o que o leão fez, mas ele foi atrás do leão, nessa dificuldade. E, na atitude de vencedor dele, ele venceu o leão e o seu conceito foi aumentado. A Bíblia diz que ele recebeu mais honrarias do que todos os outros, embora não chegou a equiparar-se aos três. Porque os três, um matou 800, outro deixou uma espada grudada na mão, o outro matou um agrupamento. Eles de fato foram maiores, mas ele andava ao lado do rei. Ele estava ao lado do rei, ele era o homem de confiança de Davi. Era o chefe da guarda pessoal de Davi. Por quê? Porque Benaia tinha uma atitude de vencedor. Terceiro, use o que você tem nas mãos. Use o que Deus colocou em tuas mãos. A Bíblia diz que Benaia matou um guerreiro egípcio. Algumas traduções dizem que esse cara era imponente. Ele era o melhor guerreiro do Egito. E a Bíblia diz que Benaia o matou. Mas quando você lê o texto, a Bíblia diz que Benaia, enquanto que o camarada tinha uma lança, Benaia tinha um cajado. Enquanto o cara tinha uma lança, Benaia estava com um pedaço de pau na mão. Queridos, não é uma luta justa. Não é uma luta parelha. Era para Benaia ter dito, como a maioria de nós faria, de Senhor, não, assim não dá, né? Olha aí o cara, olha o tamanho do homem. Olha a lança dele. E olha o que eu tenho, eu só tenho um cajado. Não era uma disputa justa, queridos. Mas Benaia não se pôs a lamentar, não se queixou da situação. Benaia foi para cima. Benaia foi para cima desse guerreiro. Eu quero te dizer, querido, que na trajetória cristã de cada um de nós vamos encontrar inimigos que aparentemente são maiores do que nós. Use o que Deus colocou em tuas mãos. Use. Pastor, mas eu não sou de briga. Querido, nem sempre a nossa luta é de fight.
As nossas maiores lutas são internas. Use o que Deus colocou em tuas mãos. E o que é que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho Deus na minha vida. Você tem Deus habitando dentro de você. Você tem o Espírito Santo. E Ele é Deus. E Ele nos capacita, Ele nos dirige. Deus colocou dentro de nós tudo o que nós necessitamos para vencer as nossas dificuldades. Através de um talento, através de um dom, através de uma capacitação que Deus tem dado, que são essenciais para aqueles momentos. A Bíblia diz que Deus nunca permitirá ou deixará que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Ou seja, se Ele permite que você seja afligido, algo contrário venha sobre a sua vida, Ele já te deu a capacitação para que você vença. Senão não estaria passando por isso. Senão não estaria enfrentando isso. Ele não permite. Porque o propósito dele nunca será nos destruir. Ele quer nos melhorar, nos aperfeiçoar. Ele quer nos tornar melhores. Use o que Deus colocou em tuas mãos. Resiliência? Talvez sim. Não, eu não tenho muita coisa não, mas eu sou teimoso. Se eu colocar uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Né, Cleiton? Resiliência, alguns vão chamar de teimosia, mas é resiliência. Às vezes é preciso trocar de roupa, queridos. Bata a poeira, troque de roupa e comece de novo. Isso é ser resiliente. Vai morrer a míngua? Não. Deus te deu capacidades, dons, talentos. Deus te deu a força dele, use-a. Use o que você tem em suas mãos. Aprenda a usar o que você tem para alcançar o que ainda não tem. Isso o texto nos mostra. O que Benaia tinha? Um cajado. Mas a Bíblia diz que ele usou o seu cajado, avançou contra o egípcio e tomou a lança do egípcio e o matou com ela. Aprenda a usar o que você tem para alcançar aquilo que você ainda não tem. É uma lança, o teu inimigo tem uma lança, use o teu cajado e tome a lança do inimigo. E isso eu estou usando de forma figurada, eu não sei qual é a tua necessidade, não sei qual é o teu maior problema, mas eu quero dizer que você tem capacidade dentro e nas tuas mãos para alcançar a vitória. Isso é certo, isso é palavra de Deus, não é invenção minha. Nós estamos lendo de algo que aconteceu na vida de um homem que preferiu ser assim. E se nós formos assim, nós também iremos vencer. Todos temos algo. Não, pastor, eu não tenho nada, eu não tenho nada. A viúva que chegou para Eliseu, olha, meu marido endividou, morreu, e agora o credor está aí, ele vai levar meus filhos. Eliseu pergunta, mas o que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Mas lembrou, eu tenho ainda um pouquinho de azeite na botija. Eliseu disse, é suficiente. Talvez seja só esse pouquinho que você tem, que Deus está querendo que você use. Use com fé no Senhor, querido, vai dar certo. Com Deus nós faremos proezas. E isso é proeza. Isso acontece quando nós estamos em Deus. Deus tem nos dado armas para combatermos em nossas guerras. Não nos falta, queridos. Nós temos de Deus capacitação para vencermos qualquer batalha que Ele permita que venha contra nós. Nele, com Ele, em Deus. Não se afaste. Não se desapegue. Está difícil, busque mais.
Procure mais contato, mais comunhão, intimidade. E você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Filhos. Não é enteado. Não é parente próximo. A Bíblia diz que nós somos filhos. Querido, o peso que isso tem no reino espiritual é quando você sabe que é filho e você está ao lado do pai, que o demônio olha e diz: não mexe com o cara não. Não vai. Nem te mete, aquele ali não vai. Ele sabe quem é o pai dele, ele anda junto. Ele não desgruda. Nem adianta ir, é furada. Te afasta dele, não perde tempo não. Pare de chorar pelo que você não tem. Use o que Deus colocou em tuas mãos. O que é que você sabe fazer, querido? Você sabe cantar? Não. Sabe chorar? Não sabe? Procure o pastor Josafá, ele te ensina. Sabe orar? Querido, use o que você tem. Aquilo que você mais gosta de fazer para Deus, que você sabe que agrada a Deus, faça. Faça. Tem um ditado, e eu nunca encontrei na Bíblia não. Quem canta seus males espanta. Cante. Cante para Deus. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. E os teus inimigos não se aproximarão de ti, eles serão espantados. Porque onde há louvor e adoração a Deus, ele se faz presente. E onde Deus está, queridos, o inimigo quer distância. Ele quer distância. Então se proteja. Se proteja dessa forma. Um cajado com Deus. Será que funciona? Um cajado com Deus. Onde mais nós encontramos alguém usando um cajado é na vida de Moisés. Moisés tinha um cajado que se transformava em serpente. E a bicha era meio faminta. Quando ele chegou na presença do faraó e mostrou o seu cajado se transformando em serpente, faraó chamou os mágicos dele e disse: isso é fichinha, Moisés. Olha aí, todos os mágicos jogaram seus cajados no chão e todos eles se transformaram em serpente. O problema é que a de Moisés era faminta, comeu todas as serpentes dos mágicos. Todas. Através do cajado, Moisés conseguiu manifestar 10 pragas no Egito. Com o cajado na mão, Moisés fez o mar vermelho se abrir. Com o cajado na mão, Moisés fez sair rocha, água da rocha. Com o cajado. Amados, a diferença é quem está com você. Com Deus, faremos proezas, mesmo que seja com um cajado. Não despreze o que Deus colocou em tuas mãos. Use, aperfeiçoe, aprenda a usar melhor. Use o que você tem para alcançar o que você não tem. Finalizando, com uma perspectiva de fé, nossas dificuldades se tornam oportunidades. Oportunidade de crescer, oportunidade de alçar voos mais altos. Com uma atitude vencedora, nossos inimigos fugirão de nós. Eles não vão querer papo com você. Eles vão fugir de fato. Para que isso aconteça, só preciso usar o que Deus colocou em minhas mãos. E agora, a frase de efeito. Querido, você e Deus já é maioria. Você com Deus já é maioria. Não se engane, não se espante, não tenha medo. Una-se a Deus e você sempre será vitorioso,
porque você sempre será com Deus maioria. Amém? Enquanto nós ficamos de pé, o grupo de louvor se aproxima aqui. Vamos orar, querido. Senhor, eu te louvo, grato pela tua bênção, grato pela tua palavra. Grato a Deus porque a tua palavra de fato nos anima, a tua palavra de fato nos coloca, ó Deus, um pouco mais de vontade, um pouco mais, ó Deus, de querer e um pouco mais de certeza de que contigo nós de fato somos mais do que vencedores. Muito obrigado, ó Deus. Que cada um de nós nessa noite ou nessa tarde está enfrentando dificuldades ou que ainda vai enfrentar, que possamos lembrar, ó Deus, que contigo nós faremos proezas. Contigo os nossos inimigos não prevalecerão, eles serão totalmente destruídos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que a tua palavra de fato torne-se como semente em nossas vidas e possa brotar, e possa germinar, e possa produzir frutos de fato, que nos levem a uma perspectiva de fé, uma atitude de vitória, e nós possamos aprender, ó Deus, a usar o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, orando em nome de Jesus Cristo. Amém.